Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa e já iniciamos com muita satisfação, podendo te agradecer por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no nosso Face, no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral, mas principalmente através do nosso site, que é o advjus.net. Muito obrigado da companhia, aliás, a companhia de sempre, ok? Hoje nós preparamos um programa especialíssimo para você, você merece. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia. ADV Jus Especial, com 4 matérias. Marketing Jurídico, ADV Jus Entrevista e ADV Jus Divino. Tudo isso, muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o ADV Jus TV de hoje. A gente começa sempre com uma notícia, às vezes uma notícia muito boa, às vezes uma notícia mais ou menos. Hoje a notícia eu reputo sim mais ou menos, é uma notícia que dá conta de que o STF validou uma norma que destina taxa de cartórios a fundo de segurança de juízes. Quer dizer, juiz já tem bastante segurança, né? Mas o STF aí validou essa norma justamente por maioria de votos. O tribunal julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade, o número dela é esse aqui, e seguindo o voto do relator, para variar, foi o ministro Fachin, né? É uma lei estadual, uma lei lá do estado do Paraná, que destina esse 0,2% da receita bruta dos cartórios. Parece que é pouca percentagem, mas é da renda bruta de cartórios, do fórum, é bastante dinheiro, né? Do fórum extrajudicial para a segurança de magistrado. Não tem nada contra, não. Agora eu quero só fazer aqui uma perguntinha para a reflexão. As pessoas, às vezes, entre as quais eu também me incluo, costumam afirmar que políticos, eles trabalham sempre em favor próprio, né? Eu quero fazer a seguinte indagação. E aqui? Bom para refletir, né? Seguindo o nosso ADV Jus TV de hoje, eu quero chamar agora para participar com o direito das sucessões o Dr. Sérgio Oliveira Dias, nosso parceiro de ADV Especial. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, Sérgio Dias, para tratar com você sobre o direito das sucessões. E hoje falaremos sobre as formas de testamento. Quais são as formas de testamento e o que é um testamento? Um testamento é a forma que a pessoa tem de dispor de todos os seus bens ou de parte dos seus bens após a sua morte. Ela pode indicar para quem esse patrimônio vai. Assim, o Código Civil estabelece. Mas é necessário contratar um advogado da sua confiança para acompanhar neste momento, pois nem todo o patrimônio pode ser objeto de testamento, visto que nós temos os herdeiros legítimos, que são o cônjuge do falecido, o filho, os descendentes e os ascendentes, que são os pais. Então, estas pessoas, por si só, detêm 50% do patrimônio, sendo certo, então, que o testador poderá dispor a quem ele bem entender de apenas 50% do seu patrimônio. É um assunto importante e pode ser anulado depois perante a justiça quando da sucessão. E quais as formas de testamento que nós temos? Nós temos o testamento público, onde o testador comparece em cartório junto ao tabelião e ali manifesta a sua vontade para quem os seus bens irão, dividindo em frações e proporções na forma que ele bem estabelecer. Este documento é feito como uma escritura pública e é o mais seguro dos testamentos, visto que não será possível haver um questionamento desta decisão dele. É a forma clara e direta. A desvantagem é que é um documento público. Qualquer pessoa pode ter conhecimento. O segundo testamento que nós temos, a modalidade cerrado. Esse testamento cerrado é feito pelo próprio testador de forma particular, acompanhado por testemunhas, onde ele vai fazer o documento, vai registrar todas as suas intenções e a forma de partilha dos seus bens. As testemunhas assinarão juntas
e ele apenas comparece no tabelião para o registro deste documento. O documento é fechado, registrado e devolvido para ele, não fica no cartório. Qual é a desvantagem deste documento? Ele não pode ser validado se houver o falecimento das testemunhas que assinaram perante o tabelião ou se essas testemunhas se recusarem a assinar a confirmação. Então, essa é uma situação complicadora. Uma outra situação que nós temos é que em nenhuma das outras modalidades, que não seja o público, é possível fazer o testamento de deficientes visuais e analfabetos, somente através do testamento público. E a última forma que nós temos é um testamento particular, onde a pessoa faz na sua própria casa, registra todo o seu patrimônio, a forma que esse patrimônio será partilhado e quando do seu falecimento esse documento é levado ao inventário, onde então será determinada a forma e a partilha de bens. A desvantagem é que as testemunhas podem não estar presentes ou pode ser contestada a forma e a destinação dessa partilha de bens. E aqui ficamos hoje. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Dando sequência a mais um ADV especial, agora direito urbanístico com o especialista da matéria, o doutor Roberto Guimarães. Confira. Olá pessoal, conforme anunciado nessa edição do ADV especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o quarto instrumento da política urbana, ou seja, o direito de preempção, também conhecido como direito de preferência ou prelação. Introduzido pelo Estatuto da Cidade, tem como pressuposto vinculado lei específica derivada do plano diretor, que predisporá determinados imóveis ou zonas, desde que urbanos, para regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidade de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Esse direito de preferência será levado à averbação na matrícula do imóvel no registro imobiliário competente e não poderá exceder o prazo de 5 anos de vigência, obrigando o proprietário atual que pretenda vendê-lo a oferecê-lo antes ao município, nas mesmas condições, para que exerça ou não o direito no prazo de 30 dias. No caso de transmissão do imóvel, não tendo o município exercido a preferência, esse ônus continua acompanhando o imóvel até o exaurimento daquele quinquênio, podendo ser renovado após transcorrido 1 ano. Não se aplica o direito de preferência nas seguintes hipóteses: alienação do domínio útil ou de superfície, doação ou transmissão de herança, evicção, desapropriação e usucapião, alienação ou aquisição realizados por pessoas jurídicas de direito público, alienação de direitos possessórios. No caso do município exercer o direito, mas desistir até o momento do pagamento, o que é possível, porém sujeitando-se a ressarcir o proprietário de eventuais prejuízos, inclusive com base na teoria da chance. Embora não seja obrigatória a observância de procedimento licitatório, o prefeito que não atender à vinculação e finalidade do ato responderá por improbidade administrativa. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Legal, agora nós vamos falar de direito condominial, com o doutor Márcio Espímpolo, já se tornou uma referência na matéria. Confira. Olá, amigos da ADV Jus. No quadro sobre condomínios de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Será que os condomínios precisam cumprir essa lei?
Essa é uma pergunta muito importante, porque essa lei já entrou em vigor há pouco mais de 2 meses e os síndicos ainda talvez não tenham entendido plenamente como é que essa lei vai se aplicar dentro dos condomínios. É importante ressaltar que, na própria lei, não há uma incumbência direcionada direta aos condomínios para a aplicação dela. Não obstante a isso, nós sabemos que os condomínios também armazenam dados dos compradores, dos moradores, dos condôminos, de prestadores de serviços, de visitantes. Então, todos esses dados também precisam ser devidamente tratados, sob pena de trazer algum prejuízo para o próprio condomínio. Então, o síndico ele precisa saber como é que esses dados são tratados, para onde eles vão, como é que eles são armazenados. Porque se houver um vazamento desses dados indevidos, o síndico é o responsável porque ele é o controlador segundo a lei. Bem, mas quais são alguns problemas que podem acontecer de vazamento de dados, né? Às vezes pode ser que a lista de proprietários vaze para alguma empresa de fornecimento, por exemplo, de armários ou de algum outro tipo de serviço prestado ou mão de obra. Então é preciso que o síndico tenha em mente isso, que esses dados não podem sair do condomínio. Pode ser, por exemplo, que um corretor de imóveis vá até o condomínio e pergunte para o porteiro: tem alguém que você conheça no condomínio que está vendendo o apartamento ou alugando? Então o porteiro não pode fornecer nenhum dado, se não lhe foi autorizado por escrito para isso. Então qualquer dado que sair do condomínio precisa ter uma autorização por escrito. É muito importante o síndico entender isso. E se for uma empresa terceirizada, principalmente na portaria, o síndico precisa colocar uma cláusula dentro desse contrato de prestação de serviços de responsabilização dessa empresa terceirizada, caso haja um vazamento através dela e seja aprovado, logicamente. Então, síndico, preste bastante atenção que agora você tem mais uma incumbência dada pela lei, que é tratar esses dados adequadamente que você tem no seu condomínio. Esse era o recado que nós tínhamos para dar para você hoje e nos vemos no próximo ADV Jus. Até lá! Legal. Chegou aquele momentinho que eu gosto muito de falar aqui no nosso programa, que é a respeito justamente do marketing jurídico, né? Como fazer? É necessário? É possível? Sim, o nosso estatuto permite o marketing jurídico. Aqui no ADV Jus TV, a gente está sempre batendo nessa tecla. E eu quero colocar para você, também para reflexão, essa perguntinha aqui, ó. Qual o mais importante para você que é advogado, que é advogada? Vender seu serviço ou manter um relacionamento? Olha só que importante, né? Justamente, às vezes tem cliente que merece uma atenção maior, às vezes é sim interessante naquele momento privilegiar a amizade, porque mais para frente pode ser que venha através daquele novos clientes. Estou certo? Acho que sim, né? Então tá aí, ó, para você também que compactua dessa mesma ideia minha aqui, né, da importância do marketing jurídico, a gente coloca aí à disposição dos colegas os nossos canais, né, principalmente o ADV especial, que é o marketing jurídico de imagem com conteúdo muito legal, o ADV especial. Mais um ADV especial. Agora nós vamos falar de administração e tecnologia jurídica com o Dr. Rafael Barione. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre tecnologia e ética, a ditadura do algoritmo. Há muito para se falar e pensar acerca dos avanços tecnológicos e da ética que deveria estar intrínseca a este universo onde o homem encontra-se completamente envolvido pelo espetáculo de suas próprias criações e descobertas. Momento oportuno para promover algumas importantes provocações, quais sejam: pode o homem, cientista, criador e dominador, tornar-se vítima de suas próprias invenções? Como pode algo servir, dominar, libertar e escravizar ao mesmo tempo? Ponderadas essas indagações iniciais quanto aos limites de cada novidade, torna-se um desafio constante quando se clama por uma regulamentação de fronteiras tecnológicas e do próprio ciberespaço em que geralmente elas estão inseridas. E, ciente deste enorme desafio limítrofe, em fevereiro de 2020, em uma conferência realizada no Vaticano,
intitulada O Bom Algoritmo, foi assinada uma carta pela Pontifícia Academia para a Vida, por dirigentes das empresas Microsoft e IBM e com a participação do Parlamento Europeu e da FAO, que pede mais ética no desenvolvimento de inteligência artificial. Aliás, se a ética tem por objetivo a determinação das regras de conduta que prescrevem os atos que traduzem a noção de bem ou felicidade no agir humano, pode um conselho ou mesmo uma instituição, aqui religiosa e composta por seres humanos, que por sua vez carregam anseios, interesses, dogmas, heranças culturais, valores, tradições e crenças, saber o que é algo bom, e o desafio aumenta consideravelmente quando se destaca que as ações decorrem do homem e que este é dotado de estratégia, conveniência e propósitos, que a noção de ética pode variar em cada local, cultura e região, no sentido de que é inimaginável que os homens sejam bons de um modo só. Ou seja, a problemática apresentada propõe reflexões quando se argumenta que nem sempre o bem, o verdadeiro e o eficaz coincidem. Proferir noções de justo, injusto, bem e mal se apresentam como desafios que envolvem conceitos de virtudes em cada julgamento. Enfim, chega a ser de certo modo até conveniente evocar a razão divina no ato de transferir para um grupo dizer o que é bom e o que não é. E este grupo não é formado por homens? Como estarão isentos de suas heranças, vaidades, interesses e cultura? Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica. Até lá! Ok, muito obrigado, Dr. Rafael Barioni. Olha, convido você para que fique conosco aqui no ADVJus TV. Na sequência, uma interessante entrevista com o Dr. Gustavo Volta. Ele integra a Comissão de Prerrogativas, a Jovem Advocacia aqui de Ribeirão Preto, da OAB daqui de Ribeirão Preto. Muito legal a participação do Dr. Gustavo. É na sequência, logo após o nosso intervalo. Fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. Um ADV hoje recheado aí de ADV especial. Nesse instante eu quero chamar a entrevista aqui do nosso programa, uma entrevista muito bacana que eu recebi a participação muito interessante do Dr. Gustavo Volta. Como eu já sublinhei antes do intervalo, a gente falou a respeito de prerrogativas, a respeito da jovem advocacia e também áreas de atuação. Dr. Gustavo Volta, confira. Gostaria que inicialmente o senhor falasse um pouquinho, né, da importância da jovem advocacia, principalmente, né, para quem já ingressou há algum tempo, como é o seu caso, mas como aqueles colegas também que estão ingressando, que vão ingressar, né, qual que é a importância dessa comissão, doutor? Bom, doutor Marco, do meu ponto de vista, a Comissão da Jovem Advocacia é essencial tanto para a OAB quanto para os novos advogados e advogadas. Por isso que eu sempre falo, acima de tudo, devemos, no mínimo, conhecer muito bem a instituição que fazemos parte e que nos representa. Então, todo jovem advogado, toda jovem advogada deve conhecer, pelo menos, o órgão que o representa, né? Ter ética, conhecer as prerrogativas são fundamentais também. Bom, mas eu penso que a jovem advocacia é, basicamente, uma ponte entre os anseios dos novos advogados e advogadas até a OAB, até a diretoria. Nós, basicamente, doutor Marco, facilitamos e transformamos vontades em projetos. Ou seja, algum curso que algum jovem advogado queira. Recentemente fizemos esse ano muito bom, cerca de 50 alunos por dia. Então, cursos, eventos, palestras, basicamente isso. Nós, da Comissão da Jovem Advocacia, estamos sempre de portas abertas, sempre à disposição para qualquer coisa, desde sugestões para realizar algo, quanto para participarem ativamente da comissão. Doutor, agora vamos falar um pouquinho, né, justamente de prerrogativas, que também envolve de uma maneira bem interessante, né, não só o jovem advocacia, evidentemente todos os profissionais da advocacia, né, mas com relação às prerrogativas do advogado, as nossas prerrogativas, né, eu gostaria que o senhor falasse assim, como que o senhor vê, né, a relevância desse item. Assim, eu reputo, sim, aqui da minha
impressão, uma relevância ímpar, muito importante. Doutor, eu gostaria que o senhor desse sua reflexão. Bom, doutor Marco, como mencionado pelo doutor, não existe, né, nenhuma hierarquia entre nós, aos juízes, magistrados, aos desembargadores. O nosso trabalho aqui na Comissão de Prerrogativas funciona todos os dias, 24 horas por dia, seja de sábado, seja de domingo, feriado. Estamos 100% online, 100% à disposição para atender e defender as prerrogativas de todos os colegas. E não só aqui de Ribeirão Preto, tá, doutor? Mas também de todos os municípios que abrange a 12ª subseção, que é o caso de Jardinópolis, Cravinhos, Serrana, Santa Rosa de Viterbo e São Simão, né? E algumas atribuições que nos compete é assistir de imediato, né, qualquer membro da OAB que esteja sofrendo alguma ameaça, alguma violação aos seus direitos e prerrogativas, lembrando que no exercício profissional, tá? Apreciar, né, e dar parecer sobre alguns pedidos de desagravo público aos inscritos na ordem, apreciar também e dar parecer sobre representações e queixas e ameaças que afrontam e lesionam a prerrogativa e o direito do inscrito das ordens. E fiscalizar também os serviços prestados aos inscritos da OAB e verificar os casos de exercício ilegal da profissão, que eu particularmente achava que não tinha muito, mas tem bastante. Depois que eu integrei Surpreendeu. Bastante advogados, né? Bastante pessoas exercendo ilegalmente a profissão. Certo. Doutor, agora nesse período todo que você já está também aí fazendo, eu digo assim, um favor, entre aspas, né, para a nossa categoria, para a nossa classe, atuando junto à prerrogativa, já deu para perceber, o senhor já falou assim, que tem realmente aí pessoas extrapolando, participando da atividade sem ter a credencial. Mas o senhor percebeu, já deu para ver assim, muito desrespeito ou algum desrespeito por parte de autoridades com relação a colegas, doutor? Bom, doutor Marco, desde quando eu integrei a Comissão das Prerrogativas, não percebi, até não temos um caso, pode ter sido que teve alguns casos no passado, mas depois que eu entreguei a comissão, a gente não visualizou nada disso, nenhuma falta de respeito entre magistrado, nenhuma falta de comunicação, assim, um pouco mais rigoroso, sempre ainda bem, né? Nós estamos evoluindo, doutor. Estamos evoluindo, com certeza. Só apenas uns probleminhas de despacho, né? Agora com essa pandemia, fórum fechado, trabalhista também está fechado. É verdade. Aí como faz para despachar? O magistrado não tem telefone, não quer despachar virtual. Aí esses probleminhas corriqueiros do dia a dia sempre tem. Mas basicamente não tem nenhum desrespeito, não. Doutor Gustavo, como que deve proceder aquele colega que ele percebe, ou que ele se dá conta, né, que teve, sim, as suas prerrogativas ofendidas, ele se sentiu ofendido? Qual é a providência que ele deve tomar, doutor? Bom, doutor Marco, basicamente, se houve algum problema nesse mencionado, a recomendação é que ele nos ligue, nos contacte, né, o pessoal da comissão, através do celular, do plantão, sempre vai ter, como eu disse anteriormente, 24 horas por dia, uma pessoa, um membro da comissão de plantão, e que ele nos contacte para que nós pudéssemos apurar o fato e assim tomarmos as medidas necessárias cabíveis. Certo. E qual é o número do celular, doutor, da OAB da Prerrogativas? Nosso número do plantonista é 16 DDD 991050351, tá? Certo. 24 horas por dia. O que a gente pode falar para aquele colega que está ali nesse limbo, ele não sabe o que ele deve fazer, o que a gente deve deixar de injeção de ânimo para esses colegas? Bom, doutor, eu sempre parto da premissa seguinte, tudo que você mentaliza, tudo que você quer ser, tem que buscar, tem que ir em frente. Eu, particularmente, dou opinião no seguinte sentido, todo advogado que quer ser advogado realmente, não quer prestar concurso público, não quer seguir alguma outra carreira pública, né? Eu falo para começarem. Começa. O começo é difícil, não é só para vocês, para mim também foi e está sendo difícil, né? Porque também estou no começo. É difícil, mas com muita paciência, perseverança, foco e disciplina,
acredito que todo mundo chegará ao sucesso. Eu sempre falo nas minhas outorgas, né, de carteira aos jovens advogados, que eu e a presidente doutora Gabriela temos que estar presente, que temos 3 pilares da advocacia, né, doutor? Ética, estudo e disciplina, com certeza. E, na verdade, não é nem disciplina, é coragem mesmo, porque coragem para montar o seu escritório. Se você quer ser empregado de alguém, de algum escritório, quer entrar no mundo corporativo, sem problema nenhum, se dedique a isso. Mas as pessoas que pensam em ter o próprio negócio, é um pouco mais diferente a pegada. Então, tem que começar, porque o cliente não vai bater na sua porta, você tem que investir muito em marketing digital, marketing jurídico, tem que sair correndo atrás de cliente, tem que ter um controle, uma gestão financeira, de fluxo de caixa. Então, não é simplesmente saber o direito, tem que saber a vida corriqueira mesmo, que a faculdade não nos ensina. Ok, muito obrigado, doutor Gustavo. Meus amigos, chegamos naquele tópico do programa onde eu sempre digo a mesma coisa. Gosto muito, é o nosso momento divino. Na sequência, é o encerramento do nosso programa de hoje. Veja aí. Vinho, Dom de Minas Syrah 2016. Vinho tinto de cor vermelho rubi. No seu olfato, notas suaves de frutas de cereja e amora, caramelo e baunilha. O seu paladar é leve e elegante com taninos e estrutura. E final de boca persistente. Uva já falei Syrah, produzido por Vinícola Luiz Porto, região de Cordislândia, Minas Gerais. A sua harmonização é perfeita com queijos frescos, massas com molho branco, pizzas e carnes grelhadas. Uma delícia! Aproveitem! Tchim-tchim! Legal, fechando o nosso programa de hoje. Peço que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Obrigado da companhia de sempre. ADVJus, tô ligado. ADV Especial. Venha conhecer, venha fazer parte você também. Fico por aqui e desejo a você uma ótima semana. Forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.